Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, começando mais um Estilo TPM, eu sou Cássia Garcia, consultora de imagem e estilo, host do TPM no ar, docente de moda e mentora de consultoras. E o Estilo TPM é um espaço para a gente falar sobre moda, comportamento, estilo e identidade. Hoje eu tô sem a minha parceira Mayara Marques por aqui, porque ela está de férias em Dubai, então eu vou dar seguimento aqui nesse assunto que a gente vai falar muito sobre identidade hoje e posicionamento nas redes sociais. Com ela, que é dona e proprietária da própria vida, que já é a frase dela, né, dentro das suas redes, e que desde 2014 tá trabalhando aí com a sua própria empresa, gerenciando marcas, né, e pessoas. Seja muito bem-vinda, Maria Negreiros. Nossa, tô lisonjeada de estar aqui, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Sou uma grande admiradora sua, do seu trabalho. Um abraço pra Mayara também. Muito feliz, muito honrada. Obrigada, eu que agradeço. Quando eu pensei nesse tema para trazer e a gente abordar aqui, o primeiro nome que me veio na cabeça foi o seu, porque eu gosto muito de como você traz isso, né? Essa questão, principalmente de pontuar muita autenticidade, individualidade ali de cada de cada marca, né? Para a gente conversar sobre isso, eu queria que você se apresentasse brevemente aqui para o pessoal. Meu nome é Maria, eu trabalho gerenciando marcas desde 2014 e há mais ou menos 2 anos eu venho fazendo uma transição para consultorias exatamente no gerenciamento das marcas, né? Tirando aquela parte de social media e indo realmente para cuidar do universo de marca das pessoas e das suas empresas. E nesse processo, desses 2 anos para cá, é onde eu tenho realmente me aprofundado nesses temas de autenticidade, que é o que hoje todo mundo fala que a gente tem que ser autêntico, mas de uma maneira genuína, né? De uma maneira que a gente possa respeitar a nossa própria história. Uhum. Então, eu tô muito feliz de estar aqui e apresentar o meu trabalho dessa forma também, que eu tô há 2 anos fazendo essa transição de carreira e fazendo realmente uma coisa que eu amo, que é, de uma certa forma, através das marcas, contar um pouco da história das pessoas também. Sim, né? Com certeza. Eu acho válido a gente até pontuar para não esquecer disso, que eu acho que é muito importante, da autenticidade. O quanto, hoje em dia, ela tá sendo banalizada. Sim. Né? O autêntico virou uma palavra, assim, acho que talvez hypada até, a gente pode dizer, né? E que ao meu ver, eu vejo que a autenticidade, as pessoas já estão padronizando ela, né? Sim, a forma de ser autêntico. Eu digo que a autenticidade, ela é mais sobre os nãos que você diz do que os seus sims. Porque a autenticidade é assim, seja você mesma. E fica tudo muito superficial. Sim. Mas assim, como assim seja eu mesma? Só ser eu mesma? E não é bem isso. Eu sempre falo que quando os sims, a gente ser agradável, né? A gente ser galera no Instagram, faz a gente ser aceita. Sim. Mas a autenticidade é também quando a gente, inclusive, desagrada, né? Assim, a gente tá num programa falando de moda e eu pego algumas referências históricas da moda, onde as pessoas fincaram o pé, desafiaram o status quo e aí sim foram autênticas. Assim. Sim. Coco Chanel, né? Ela ela desenha uma coleção, libertando a mulher daquela coisa do espartilho e tudo. Pega inspirações no guarda-roupa masculino. Ali ela tá sendo autêntica, ali ela tá sendo ela, ali ela tá realmente materializando uma marca diferente. Isso é autenticidade. Então eu falo assim, sobre os nãos que a gente dá, sobre os nossos posicionamentos. E posicionamento também é uma outra palavra um pouco banalizada, né? Porque é uma palavra que tem muitos sentidos. Tem muitas camadas, né? Muitos sentidos. É o posicionamento político, ideológico, enfim, é muita coisa. E não necessariamente você precisa tá se posicionando nisso tudo, nesse universo todo. Senão você é aquela pessoa chata. Exatamente. Qualquer coisa a pessoa acha que tem que se posicionar. Então, eu acho que a autenticidade é mais sobre os seus pontos fora da curva, sabe? Do que só ser você mesma. Sim. Eu gosto de vermelho, não gosto de roxo. Porque fica parecendo muito isso, né? Fica muito ali, realmente na superfície. Sim. E pra mim, se você não aprofunda
aprofunda, você não tá sendo autêntico, né? Uhum. É, Eu acho que é isso que a gente tem muito em comum. A gente nunca… Os assuntos que a gente traz, por mais diferentes que sejam ali no Instagram e tudo mais, a nossa forma de pensamento não é rasa, é profunda. E eu acho que muitas vezes, talvez, isso dificulta a gente se expressar, né? Muito. Porque, cara, como que eu vou trazer isso? Pra mim é tão, assim… Nossa, é uma história. A gente trabalha com muitos níveis de consciência. Sim. Né? Eu tenho um público muito pequeno, uma audiência muito pequena, mas que realmente não dá pra ser pra todo mundo, porque certas coisas é difícil as pessoas entenderem realmente o ponto que eu tô colocando ali. Então eu me identifico muito com você, até quando você fala mais aprofundado, fala, ai, gostei, porque realmente eu acho que se a gente não aprofunda, a gente não consegue ter uma marca realmente genuína. A gente, quando a gente fala, os nossos diferenciais, não é só os nossos defeitos, nossas qualidades, é realmente o que eu posso trazer de novo, o que eu posso somar, porque todo mundo, a gente é diferente, sim, nós somos únicos. E gosto também da sua marca, sempre me chamou a atenção exatamente porque você é uma pessoa diferente. Quando a gente fala de moda, né, as pessoas trabalham com moda, são pessoas muito mais extrovertidas. E aí, galera, vou gravar um stories. E você é uma pessoa mais introvertida. Sim. Você, naturalmente, você impõe seus limites. Como uma boa escorpiana, tem um mistério. E eu falo, nossa, a Cássia é diferente. Eu tava até pensando assim, o que faz eu gostar de certas marcas? Eu sempre falo, porque uma pessoa tem um pontinho fora da curva. É aí que eu acho que dá pra você lembrar, sabe? Você consegue enxergar algo diferente. Aí realmente é mais fácil você lembrar. Porque todo mundo igual, você não consegue lembrar mais quem é quem. Porque tá todo mundo igual. Sim. Enfim. Se comunicando da mesma forma, né? Exato. E aí a gente cai num ponto que eu acho interessante de abordar aqui, que a diferença… O branding pessoal, ele acaba sendo a marca, né? A marca pessoal, nossa, ou existe alguma diferença? Assim, o branding é o gerenciamento, é a construção desse universo, né? A construção desse universo. Então, é quando eu começo realmente a desenhar os meus elementos. E em todos os sentidos. Desde da imagética, que é muito importante. Algumas pessoas começam por aí, comunicação verbal… até, assim, a música, branding sensorial. O sensorial, né? Então, é esse gerenciamento desse universo. E o que eu pontuei aqui, da gente diferenciar o branding pessoal da autopromoção. Quando a gente fala autopromoção, a gente vai um pouco pro marketing. E aí, eu sempre falo, é a briga do departamento de branding e marketing. Às vezes, dentro das nossas empresas mesmo. Sim. Porque… o branding, eu falo sobre uma construção mais aprofundada, como eu disse, que ela te dá um norte aonde certas coisas você não vai fazer, onde não te cabe. E o marketing, ele segue a lógica do mercado. Ele quer vender. Então, assim, qual é a trend? Qual é a pauta quente do momento? Então, fica aquela briga. Poxa vida, mas o meu branding, ele me coloca pra esquerda. Mas o marketing tá me colocando pra direita. Então, é aquela, sabe? É aquela briga. Sim. E, assim, eu acho que o branding, pra mim, ele sempre vence. Por quê? Porque a lógica do mercado, ela é descartável. É o capitalismo, né? Assim, ninguém lembra mais ano passado o que era pauta quente. E de tão rápido que tá acontecendo, né? Com a questão da internet, assim, da tecnologia. Todo dia eu acordo tem uma trend nova. Então, não dá nem tempo da gente processar, né? Na hora que eu vou fazer, já saiu, né? Sim. Já saiu. E, então, nessa questão da autopromoção, que entra mais o marketing, a venda, tem um pouco realmente esse conflito. Óbvio que sem o marketing a gente não sustenta o branding. Sim. Então a gente precisa conversar, sabe? Mas assim, numa disputa, eu vou ficar sempre com a temporal. Porque eu acho que o mercado ele passa por muitos momentos difíceis, enfim. A marca, se você tem uma marca forte, ela resiste, sabe? A gente vê marcas centenárias, já passou por guerra, crise, e continua lá. Se reformulou de alguma forma, mas assim, com o dedo do criador, sabe? Com respeito à história. Então, entre o branding e a autopromoção, mais pegado pro marketing, esse conflito eu sempre fico com o branding. Assim. Você sabe que você falou, né, que o marketing, ele vai pelo que tá acontecendo lá fora, né? E eu sinto uma dificuldade muito grande
em alinhar tudo. Nossa, é muito eu. Porque, tipo, um monte de trend e tal, não sei o que. E aí você fica naquela, meu Deus, eu tenho que acompanhar. Porque como que eu vou trazer isso pro meu universo, né? Pro que eu faço? E muitas vezes eu falo, cara, será que eu preciso fazer isso? Tipo, será que tem a ver comigo? Exato. Até teve uma, dentro do planejamento que a gente tava fazendo, era pra seguir meio que uma trend, aquela, olha onde a gente chegou, que tem até uma musiquinha, um funkzinho. Olha, tipo, onde nós chegou. É uma batidinha, sabe? Eu acho que eu sei. E aí, tanta coisa que... já faz uns meses. Isso foi pro final do ano. Loucura. E aí, eu fui buscar a música. Aí eu falei, cara, eu não vou botar isso no meu Instagram. Eu ia ficar, como diria na minha assim, terra, eu senti bolada. vergonha. Eu falei assim, cara, não posso fazer isso. Imagina, eu vou colocar um negócio desse no meu feed. Não. Aí eu fui atrás da Mari e falei, Mari, não tem condição de eu colocar uma música dessa aqui, porque era tipo a referência que ela tinha dado. Eu falei, o que a gente pode, né? Ela falou, não, de maneira nenhuma. É só pra pegar o contexto. Né? A ideia, e aí a gente adaptou. Sim. Né? Então, acho que uma dificuldade muito grande minha é acompanhar. Porque eu sou muito fiel, assim, tipo, a minha história, a minha marca pessoal mesmo. Lógico que ela já mudou, evolui, se adapta, porque eu acho que faz parte, né? Sim, da jornada. Mas é o que você falou, sempre o brand vai vir primeiro. Não, você tocou num ponto muito importante. Não é sobre não mudar. Sim. É sobre, eu acho que é sobre gestar as mudanças, sabe? É sobre, você, a cada 6 meses, você tem uma identidade visual nova. Tem alguma coisa errada, sabe? Por exemplo, eu tenho uma ética pessoal de não sigo pautas quentes. E assim, aquela história, tudo não terás. Eu tenho uma audiência pequena, o meu crescimento… Eu sei que o meu crescimento ele é menor. Eu sei que eu não vou aparecer igual outras pessoas do meu mercado. Eu sei que eu vou perder oportunidades por não estar aparecendo. Então, assim, eu entendi, né? Como adulta, você fala, olha, é o que você quer. Eu preferi trabalhar minha marca da minha maneira… mais conservadora nesse sentido. Sim. Do que realmente entrar em tudo quanto é coisa. Porque, além de não dar conta, eu, dentro dos meus valores, que eu acho que é uma coisa que a gente pratica no branding, Sim. Eu tenho o senso crítico. Pra mim é importante o senso crítico, é uma coisa que eu cobro dos meus clientes, assim, pensa comigo e pensa diferente de mim, inclusive. Nem toda pauta me cabe, nem toda pauta quente, nem tudo eu quero falar, nem tudo eu tenho conhecimento, Sim. sabe? Então, eu acho que é realmente achar o seu equilíbrio, onde vai te caber, até onde você vai, não, obviamente, ai meu Deus, como é que é cavalo, o selado, só passa uma vez, né? Olha, eu acho que tá passando muitas vezes. Eu não acredito nessa coisa de… perdi a grande oportunidade da minha vida. Não é bem assim. Eu acho que a vida é cíclica, as coisas acontecem. Você vai se encontrar, você vai achar o seu lugar. E quando você estiver no seu lugar, gente, a sensação é tão boa. Sabe? Eu sempre falo, eu pequenininho, mas eu me sinto tão bem. Eu me sinto até protegida. Sabe? Porque eu não preciso estar fazendo tudo o tempo todo. Então, eu acho que é achar esse equilíbrio. Tentar marketing, branding e ter paz, né, Cássia? Ter paz, né? E se sentir reconhecida com você mesma em primeiro lugar, né? Sim, e eu acho que isso que faz a marca pessoal ser forte. Concordo. Né? E como você falou, perdurar aí por muito tempo. Diferente de uma que não vai se sustentar, né? E o que você acha que é a linha tênue entre uma marca que é forte, que sustenta, de outra que não vai resistir, vamos falar assim? Eu acho que é os nãos que a gente dá. É quando a gente se impõe dentro de uma lógica descartável, de uma lógica tem que fazer isso correndo. Por exemplo, a minha audiência precisa se identificar comigo. De repente, você tá mostrando coisas que você não se sente à vontade de mostrar. Mas que as pessoas precisam se identificar. Mas quem falou que as pessoas vão se identificar porque você tá mostrando a sua pia de louça cheia, sabe? Não é por aí. Então, assim, eu acho que é os nãos. Eu acho que você demonstra personalidade, demonstra ser uma pessoa fora da curva quando você sai da manada. Sim. Então, eu acho que eu penso muito isso. E, você, né? Porque você é um pouco disruptiva, você é do contra. E eu falo, não necessariamente, não é sobre você estar sempre do contra. E eu acho que você faz isso de uma maneira muito elegante. É simplesmente
não fazer. Uhum. Você não precisa dar satisfação o tempo inteiro. Não sei o que Sim. acontece hoje em dia, que todo mundo tem que dar satisfação o tempo todo, né? É, Ninguém como pediu. se tipo, alguém já fosse paga pra isso, né? Se eu não fizer isso, eu não vou receber. Exato. Eu escutei isso semana passada. De 2 pessoas, assim, que a gente tava falando de Instagram e tal, e vida pessoal. Uhum. Aí a pessoa falou, nossa, Cássia, você não mostra, né, sua vida pessoal. Eu falei assim, não, tipo, o máximo que eu exponho são os meus cachorros aí, que são estrelas no E meu se não Instagram. mostrar, as pessoas pedem, né? Aham. Tô com saudades. Mas é algo que… e aí eu até levei pro marketing, assim, eu falei, será que precisa? O que eu poderia mostrar da minha vida? Porque assim, gente, minha vida basicamente é meu trabalho. Né? E quando eu tô em casa, eu tô quieta, não tô fazendo nada, assim, sabe? E aí a Mari falou assim, Cássia, eu acho que a sua marca, o seu posicionamento, ele não precisa disso, né? Você traz o seu lifestyle de uma forma, acho que muito certeira e que conecta com você. Se a sua casa é seu porto seguro, por que você vai expor ela? Exatamente. Seu Né? tempo, né? Meu tempo, E eu falei, cara, faz sentido, assim. E é os nãos, né? As pessoas têm a Exatamente. curiosidade, Super, claro. né? claro. Mas a gente não precisa expor. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com o nosso mundo analógico. Eu sou uma jovem senhora, então eu peguei essa fase. É muito doido a gente falar que a gente não expõe, né? Sim. Sendo que às vezes eu tô fazendo um story de roupão, de roupa meio que de pijama, um hobbyzinho e tal. E a gente fala que a gente não se expõe. É porque assim, talvez eu não enfie a câmera na cara do meu marido, sabe? Do meu gato, da minha mãe. Sim. E assim, aí as pessoas acham que a gente… Ai, mas você não expõe. Gente, a gente já se expõe bastante. É que a gente tá perdendo um pouco a medida. Sim. A gente… o que eu falo, assim, não é uma vida artística. Eu sempre falo isso, gente. Instagram não é uma vida artística. Agora eu sou um artista. Não é bem assim, né? Mas eu acho o que seu até trabalho. falando de artístico, a gente não precisa, né? Eu também acho que não. Pegando um caso, assim, de uma Virgínia da vida. É uma super exposição. Pois Né? é, e aquela história, assim, eu fico pensando, mas assim, eu sempre penso na Marisa Monte. Que alguém quer saber da vida da Marisa Monte? Ninguém quer Não. saber, gente. Porque assim, a arte transcende. Uhum. Quando a arte transcende, aí a gente fala. É um outro patamar, sabe? É diferente, igual a Virgínia. Ela não é uma artista, ela é uma empresária, e aí é diferente. Mas ela vende também a vida pessoal. É um comércio. Sim. Né? Ela tá comercializando a vida das crianças. Exatamente, né? Tanto que as meninas já são super mini influenciadoras e tal. Tem marca. Sim. Então, assim, no nosso caso, que é um trabalho, dela também é um trabalho. Mas, assim, as coisas se confundem, né? No meu caso, é só trabalho. Uhum. Então, eu já exponho bastante. Porque quando eu trabalhava no CLT… Eu não ia de hobby, de chinelo, de meia, sabe? Quando eu vejo, eu tô com, sei lá, tem umas coisas meio sem estranhas, make, cabelo de qualquer jeito. Eu, por exemplo, que não uso filtro, então tô sempre bem acabada nos stories. É uma coisa errada. A Cássia vai depois me orientar sobre isso. Mas é isso. Eu acho que não mostrar a vida pessoal e pensar no que é realmente uma identificação em relação à marca pessoal é algo que é um pensamento que a gente crítico que a gente tem que começar a fazer. Uhum. E como que você acha que a imagem, né, ela influencia na percepção de marca e identidade ali, do universo da pessoa? Porque foi uma coisa que eu compartilhei até com você ontem, né? Falei, acho que a gente pode acrescentar na pauta. A gente já tava super trocando ideia ontem, que foi do livro, né? Que fala que a percepção de marca pessoal, antigamente, anos atrás, era de níveis empresariais, Sim. né? Empresa. Sim. E que hoje, com a globalização, com a tecnologia, né? E a gente tem nas redes sociais como um lugar para a gente poder… É uma vitrine, Sim. né? A marca pessoal, ela transcende a parte empresarial e vai para as pessoas comuns. Sim. Né? Então, como que a gente pode enxergar a importância da imagem dentro dessa construção de percepção de marca e identidade? De uns anos pra cá, a gente vê marcas grandes tendo que fazer algum tipo de avatar, né? Com rostinho, com uma vida. Realmente, assim, é um paradoxo, né? A gente Sim. tá cada vez mais tecnológico, ao mesmo tempo a gente precisa olhar pra uma conexão. pessoa. Uhum. Exato. Eu acho, assim, essa questão da percepção da marca. Eu fico um pouco preocupada com isso em alguns sentidos, quando a coisa fica muito massificada. A importância
da imagem, ela é científica, Sim. são dados, são estudos. Então, assim, é algo indiscutível. O que eu acho interessante é que quando todo mundo começa a achar que tem a mesma percepção. Por exemplo, percepção da cara de rica. Entra na padronização. Aí todo mundo assim, percepção de cara de rica. Aí eu fico pensando assim, porque o luxo, a riqueza, ela é algo mais inacessível. Se tá todo mundo com cara de rica, então, gente, tem uma notícia pra dar pra vocês. Ninguém tá com cara de rica. Exatamente, tá todo mundo no papel do comum. Tá todo mundo no médio. Então, assim, eu acho muito importante, desde que tenha isso que você falou. Um ponto onde você consiga colocar a sua identidade para jogo. E aí é importantíssimo, porque aí é onde você se diferencia, é onde você consegue ter um nome até, que é o seu caso, acima do seu trabalho. Hoje você é uma educadora, você é uma pessoa, sei lá, se eu lançar uma marca de cabelo, Cássia, vamos ser sócias, porque, sabe, você é um nome onde é vendável outros tipos de produto, porque você tem uma marca acima do que você fazia antes. Então, por quê? Porque você colocou a sua identidade. Sim. Agora, quando é todo mundo igual, aí eu acho que essa percepção, eu acho que ela fica um pouco falha. Porque assim, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo cabelo, com o mesmo estilo, falando as mesmas coisas. Então, eu acho super importante, científico, 3 segundos, né? Sim. Mas, assim, a gente precisa realmente ser visto em 3 segundos. Porque se eu vejo uma fileira de pessoas todas iguais, eu não vou ver ninguém. E o ser visto é você ali de forma genuína. Exato, né? A identidade. Não dentro de um padrão, que é o que a gente estava conversando. E a importância do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer para entender até que ponto aquilo ali faz sentido para nossa vida. Que é o que a gente estava conversando aqui sobre os arquétipos, né? Sim. E aí também falei dos 7 estilos universais. Que não é sobre a gente pegar e fazer um teste, aquilo ali é a verdade absoluta, eu tenho que viver em função daquilo. Sim. Como que eu leio aquilo, né? Como que eu consigo transcrever aquilo para minha realidade? E aí fazer sentido. Sim, eu não consigo entender identidade sem você fazer um processo profundo de autoconhecimento. Sim. De pensar na sua vida como um todo, pensar em você na infância. Eu acho que é necessário. Eu sei que eu trabalho com algumas pessoas que tiveram infâncias difíceis, sabe? Eu falo assim, mas como é que você se via na infância? Eu não gostava, eu era muito reprimida. Mas você era reprimida por quê? Você queria pular, dançar? Queria. Eu falei, agora é o momento. Vamos colocar, é isso. Então, assim, você precisa se aprofundar na sua vida, no que você gosta, em quem você é, pra você trazer a sua identidade à tona. Sim. E aí você vai ser você. E faz muito sentido quando a gente enxerga isso, né? Super. O que a gente gostava de fazer, tal. Eu falo que quando eu era criança, gente, chegava assim, aniversário, Natal, que se me desse aquele joguinho de cozinha. Ou aquelas bonecas imitando o neném. Nossa, aquilo ali era morte. Boring. O brilho sumia, assim, ó, no rosto. Olha, interessante. Não, o que eu gostava? O Lego. Porque até hoje eu trago o Lego pra uma analogia dentro do meu. Eu amava Lego. Tenho até hoje na casa da minha mãe os meus antigos. Ou seja, é algo que te identifica. Exatamente. E eu gostava muito de Barbie. Mas a minha brincadeira com a Barbie não era brincar assim de casinha, historinha. Era fazer desfile, era trocar as roupas dela. E aí, tipo assim, hoje o que eu faço? Né? É o vestir das pessoas. Exatamente. Então eu consegui resgatar a minha história, que se perdeu por um tempo, né? E tá tudo bem, que faz parte também da minha história. A arquitetura, eu acho assim, ela teve que entrar na minha vida pra eu estar na posição que eu tô hoje. Me deu uma percepção completamente diferente. Mas eu voltei pra minha infância. E aí eu acho que e desde quando eu identifiquei isso, que faz uns 3 anos, 4 anos, que eu consegui reforçar muito bem o meu posicionamento e a minha marca pessoal. Eu amo esse assunto. Eu amo esse assunto. Se eu contar o que eu queria na minha infância, é totalmente politicamente incorreto. E que eu acho que tem a ver com o meu posicionamento. A sua forma de pensar hoje. Que eu sou mais crítica, eu às vezes bato de frente com algumas coisas. Assim, quando eu era criança, por exemplo, isso faz parte da minha identidade também, da minha marca. Eu sou uma pessoa que cresci ouvindo bandas de rock, né? Eu sou muito influenciada por esse universo dos anos 80. Eu tenho irmãos mais velhos. Então, assim, as minhas referências eram muito esses rockstars, assim.
Então, quando eu era criança, eu pensava, nossa, eu quero ter uma tatuagem assim, eu quero vestir assado. E é muito interessante, porque aí hoje que eu vejo todo mundo muito alinhado, todo mundo… Eu falo assim, poxa, eu gosto de ter o meu toquezinho, rock and roll, porque… Era isso, porque quando eu era criança, eu via aqueles clipes, eu adorava, Sim. eu amava. Eu acho que é muito importante a gente ter esse contato, sabe? Porque é daí que vem o nosso diferencial, né? Eu sou de um mercado, de marketing, todo mundo é muito top, todo mundo é muito poderoso. Eu gosto de trazer um pouco mais de… Assim, um pouco de molecagem, assim, sabe? Eu falo as minhas gírias, às vezes eu solto uns palavrões, porque sou eu. Exatamente sou eu. Então, isso me diferencia. Sim. Então, no mercado com todo mundo muito posudo, eu chego com uma outra vibe. E sem, obviamente, cair nos estereótipos, né? Sim. Que é o que você falou dos arquétipos, igual o rebelde, né? Eu sou uma rebelde, mas eu sou uma rebelde, eu sempre falo, eu sou uma rebelde que eu não tô com um anel de caveira. Por quê? Porque eu não preciso entrar no estereótipo, né? Não preciso entrar naquele estereótipo do Figurativo ali, Exato, né? pra Não é viver sobre isso. a minha verdade, né? Que o rebelde, ele é o quê? Ele é um contestador. E eu sempre fui Sim. uma contestadora. Só que eu não contesto tacando fogo. Eu sempre falo, eu contesto com fatos e dados. Sim. Né? Então, eu tenho ali um pouco da sábia. Que é muito… Todo mundo fala, nossa, um rebelde. Eu falei, gente, lógico, o que muda o mundo? É o conhecimento. É ele que rompe. Então, esse processo, eu trabalho com esses processos também. Eu já tive cliente que falou assim, nossa, nunca mais eu precisava fazer terapia. Eu falei, não, todo mundo precisa. Porque é um resgate. Sim. É um resgate. É muito importante mesmo. Esse que você falou do arquétipo, é muito importante a gente, né, destrinchar ele, entender, porque às vezes não vai fazer sentido de forma figurativa, imagética ali, dentro da nossa comunicação do universo de marca. Mas ele faz sentido mais dentro do nosso pensamento, da nossa energia, né, da forma que a gente vive no mundo. Sim. Né? E quando eu fiz o teste, ele me deu o criador como primeiro. E eu falei, ok, Beleza. esse eu sei, tá fazendo total sentido até pra minha imagem. Mas o segundo deu explorador. E aí eu falei, gente, aí eu fui buscar a imagem. Explorador, tipo, Dora Aventureira, sabe? Assim, eu falei, gente, mas… Aí eu fui entender, que aí fui ler sobre, pesquisar. Exploradora cosmopolita. Sim, que tem essa sede de conhecimento, de viver coisas novas, de testar novas possibilidades, inovação. E faz total sentido da forma que eu penso e como eu aplico o meu trabalho hoje. E eu acho, assim, chutando, eu acho que o seu terceiro é uma maga. Eu não fiz cheguei a fazer o teste, eu só peguei os 2 primeiros. Mas eu trago muito do mago. Muito. Pra minha comunicação. Que eu acho que faz total sentido. E aí, pensando em mago, todo mundo pensa, o Harry Potter, né? Uma bruxona. Não, gente, não é. Pode ser uma maga CEO. Né? Então, assim, gente, esse assunto é maravilhoso. A gente pode mesclar, e a gente precisa desse mergulho. O Matheus, que também estuda, ele fala que… eu acho que você tem também um pouco da amante, que tem um mistério. Mas assim, eu não fico usando batom vermelho, não uso roupa justa, decotada, nem nada. Sim. Mas tem um mistério ali. O amante também tem um pouco desse estereótipo da sensual. Sim. É sempre uma mulher muito sensual. E pode ser uma amante inocente. Uma amante sábia. Uma amante performática. Então, a Gabriela Prioli, eu sempre falo que ela é uma sábia amante. Né? Ela tem ali uma foto com Dostoiévski, que de repente é uma foto dela pelada. Eu sempre falo, assim, e aí eu acho que ela tem um pouco de criadora também. Exatamente você ser livre para ser quem você é, utilizar essas ferramentas importantíssimas que te ajudam na comunicação, né? Os arquétipos, eles me ajudam muito na comunicação. Sim. Então, às vezes, quando eu tô na dúvida, a gente lembra de quem a gente é. Então, reforça. Reforça muito a importância da gente, né, compreender e poder trazer também, né? Dependendo do momento de vida que a gente tá ali, conseguir trazer um que faça sentido, né? Dentro do… Exato. Mas é importante a gente se conhecer. Pra não assumir algo que… E aí, a gente falando aqui, a gente tem um fio condutor. Porque quando você tem uma base de branding e você… o branding, ele tem autoconhecimento, ele tem que ter autoconhecimento. Você não se perde. Sim. Ou, no momento que você tá arrastando corrente, você se lembra de quem você é. Opa, peraí. Você tem a base ali, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você consegue dar algum exemplo de caso, tipo, público, assim, de pessoas públicas que você acha que o visual, ele não condizia com a imagem, com a marca, e acha que existe algum ruído ali? Olha,
Eu não, assim, de cabeça agora é difícil. Mas, assim, por exemplo, eu acho que quando vou falar um exemplo bem popular, que eu acho que todo mundo vai pegar. Quando a Bianca Andrade, a Boca Rosa, quando ela faz ali Ai, gente. a transição dela pra Boca Rosa e pra CEO, que agora é só… Como é que é o nome da marca? Acho que é Boca Rosa Beauty, né? É Boca… Acho que é só Boca Rosa. Enfim. Antes acho que era Company, um negócio assim. Então, quando ela faz essa mudança e ela coloca um cinza, e ela coloca… Ficou todo mundo desesperado, né? Ficou todo mundo desesperado. E o que acontece? Eu entendo o desespero das pessoas. Porque quando você fica refém do seu público, você Sim. fica realmente presa no que ele pensa de você, naquilo não, mas em 2006 ela usava um batom assim, esse assado, e isso é bastante perigoso. Então, assim, quando ela faz o rebranding e ela já corta o cabelo ali, realmente ela muda a imagética dela, eu não vejo assim como um ruído, mas eu vejo que faltou um processo. É muito assim, mudanças, né? Do nada. Mudanças. Aí, É tipo assim, aí assim, ao nosso, pelo menos ao meu ver, que eu falo assim, que o meu trabalho, até o seu, inclusive, é observar. Muito. Né? E não tem como não a gente trazer o nosso olhar profissional para isso. Acaba sendo, assim, pura estratégia e zero essência e identidade. Zero. Aí, de repente, né? ela tava dançando funk um dia, e no outro dia ela tava CEO com a música, sabe? Uma batida, assim, no fundo. Muda completamente. Então, assim, aí realmente causa ruído. Uhum. Aí eu entendo as fãs. E eu entendo ela, porque ela tem o direito de mudar. Sim. Mas falta um pouco de processo, sabe? Então, assim, é um exemplo de ruído que eu me lembro, assim, que eu acho que todo mundo consegue pegar. Puxando o gancho disso, né? A gente tem o quadro aqui que é sobre uso, passa, mas foi o que eu falei pra você, não tem como a gente expor perfis, né? Novidade, gente. Mas como que você acha, assim, que hoje em dia, no mundo digital, tipo assim, já tá… Tipo, já deu, ninguém aguenta mais. Olha, primeiro que eu sinto as pessoas muito cansadas. Uhum. Assim, não tem ninguém que chega perto de mim e fala que tá… Ai, eu tô adorando. Não, é todo mundo, eu tô exausto. Não tô aguentando mais, meu Deus. Gente, o Instagram cansa. Isso, esse é um ponto. E eu acho que é um ponto a ser observado. Sim. Por todos nós também que trabalhamos na plataforma. Será que a gente tá ajudando? É o que eu falo do pensamento crítico. Será que a gente tá ajudando a todo mundo tá cansado, todo mundo exausto? Um outro ponto, onde que, de repente, todo mundo tinha que ser uma grandiosíssima autoridade. E às vezes em diversos assuntos, que nem era da pessoa, né? Virou um tudólogo. E uma coisa que eu acho que as pessoas estão de saco cheio é a autoridade de uma maneira soberba e arrogante. Uhum. É aquela coisa muito sisuda. De repente, tá todo mundo fazendo a mesma foto com o braço cruzado e tudo bem, dá super certo. As poses, ok. Mas assim, todo mundo. E começou uma coisa assim, responder caixinha de maneira agressiva. Tratar o seguidor de maneira agressiva. De repente, você tá ali dividindo toda a sua vida. Você tá mostrando sua pia. Aí, no outro dia, você… dá um fora na pessoa que te pergunta algo. Então, esse comportamento agressivo, eu acho que… Assim, nunca foi algo positivo. Mas eu acho que agora já deu. Acho que ninguém aguenta mais. Eu fico pensando, quem são as pessoas que mandam as perguntas? Porque eu falei, gente, essas pessoas, elas querem, assim… Porque tem pessoas que só trabalham na base do esporro. Sim. Respondendo caixinha e tudo. E sabe aquela empáfia, aquela coisa muito eu sou demais. E é interessante que essas figuras, geralmente quando caem, né? Quando a cortina abre, é algo muito ruim, né? As pessoas estão com problemas, as pessoas entram em processos muito difíceis. Então, assim, eu acho que não se tratando de imagética, mas também eu acho que a gente precisa realmente saber quem nós somos em todos os sentidos. Sim. Você não precisa ser arrogante pra mostrar autoridade, você não precisa estar com um super blazer, uma super pose, um fundo preto. Eu acho que isso já é uma coisa datada, é uma coisa já, assim, beira um pouco o cafona às vezes, sabe? Porque a atitude é cafona. Sim, eu também acho, concordo. Dessa questão. E, mais uma vez, né? A gente entra na importância do autoconhecimento, né? Que você falou assim, não tem a ver com a questão imagética, né? Mas reflete, porque a gente só consegue ter uma imagem genuína e verdadeira
que represente a gente, sem… Óbvio, a gente pode sim entrar em tendência, seguir, aderir, mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue filtrar o que vai fazer sentido pra gente. Sim, E a gente só fazer escolhas. consegue isso se conhecendo, Sim. né? Não tem como. Eu acho que o autoconhecimento, ele te dá um reforço de caráter mesmo. Sabe? É uma maturidade. Onde eu não preciso pertencer. Sim. Eu não preciso… Porque assim, porque a pessoa acha que tá super soberbo. Ela acha que não… Ai, não, eu não tô sendo, não que tô querendo pertencer. Mas na verdade tá. Sim, Porque todo mundo quer. Ela quer a polêmica, ela quer viralizar. Então assim, e a outra quer ser muito legal. Então, no final, tá todo mundo ali querendo atenção. Sim. Concordo com você, nós somos seres gregários, assim, a gente quer pertencer, a gente quer estar junto e etc. Mas a maturidade vem quando você já consegue, assim, poxa, esse lugar não me cabe. Sim. Né? Essa E galera aí não é minha. o pertencer, eu acho que muda o sentido dele de assim, eu preciso fazer parte disso, ser aceita e fazer parte disso. Eu quero pertencer a essa turma porque eles têm valores iguais aos meus, eu consigo fazer um network legal, eu consigo crescer aqui. Exato. Né? O meio influencia. Super. Né? Então, são diferentes percepções, mas que estão divididas ali pela maturidade. Posso dar um exemplo? Eu fui sua cliente, né? Sim. De consultoria de cores, não sei se fala assim. Consultoria de cores. E eu vou te dar um exemplo muito interessante em relação a pertencimento. E é engraçado porque às vezes, não, eu sou uma pessoa madura. Mas às vezes você cai em algumas situações. Quando eu fiz a consultoria e a gente fechou ali, que eu era uma paleta fria. Sim. E aí, assim, eu fiquei bem obcecada, gente. Eu sou muito intensa. E aí, eu prata. Mergulhou na cartela. Mergulhei. Eu amo minha cartela, mas enfim. E aí, logo em seguida, começou a vir aquela moda dos orgânicos, dos acessórios grandes e etc. E vinha tudo dourado. Só que, ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa de grandes acessórios. Eu sou uma pessoa mais básica. Eu cheguei a fazer algumas compras erradas. Porque, assim, de uma certa… Ai, meu Deus, acho que eu tô muito simples. Ai, será que eu tô muito… Ai, será… A gente cai, Sim. sabe? Aí eu falo, gente, poxa… E assim, eu gosto de poucas coisas e coisas boas. Aí eu comecei a gastar um dinheiro, assim. Eu falei assim, gente, tô gastando dinheiro com umas coisas que eu não vou usar. Realmente, não uso. Mas pra quê? Pra pertencer. Sim. Pra pertencer. Às vezes gente, é inconsciente. Porque a gente quer. Aí vem… Quando você tem uma base, quando você tem um trabalho de autoconhecimento, gente, diário, né, Cássia? Diário, assim. Eu não sei, assim, você que… Já, não, tem os desvios, assim, colocar. energia, Tem você os faz desvios. muitos eventos, eu não sei se você tem tempo pra todos os dias, mas eu sempre falo, gente, tenha um tempo pra todos os dias estar com você. Sim. Em algum momento, pra você, assim, sabe? Tem dia que não dá, mas quando eu consigo, eu fico quietinha. Sai dando minhas coisas douradas pra todo mundo. Falei, gente, chega, pelo amor de Deus. Não, mas é isso. É uma coisa boba, mas assim, que é isso. É uma imagem que você vê, poxa vida, nossa, que bonito, né? E realmente eu acho bonito nas pessoas. Mas em mim, não. E assim, de uma certa forma, eu sou a única diferente mesmo. Todo mundo tá de douradão, todo mundo de corrente dourada. Você tá E eu tô aqui, sem nada. no prata, os pequenininhos, delicados. E é o que faz sentido pra você, né? Sim. É isso, não precisa, né? Porque tá na moda, a gente sempre vai filtrar. Isso. Né? E o experimentar. Você experimentou, validou. Exato. Viveu a experiência. Exato. Isso é muito importante também. Eu acho que a gente tem que se dar esse direito também, né? De estar aberta a isso. Exatamente, não ter essa rigidez, né? Não gosto, não quero. Tanto que, assim, eu tinha medo um pouco de fazer a coloração, porque eu falei, ai, mas e aí? Mas aí eu me dei o direito. O processo foi incrível, porque eu me dei o direito. Sim, tá aberto. Eu sempre falo, é o primeiro passo. Eu acho que pra tudo, né? Pra tudo. E aí vai refletindo em várias outras coisas. Que tipo de pergunta você acha que a pessoa precisa fazer, se fazer, né? Antes de construir uma presença no online? Eu acho que você tem que ter os seus valores muito bem definidos. Quais são os seus valores? Pessoais e de marca. Porque, assim, por mais que, no caso, você é a Cássia. A Cássia Garcia, ela é uma marca, mas é uma pessoa. Sim. Isso se confunde. Eu tenho certeza que existem algumas diferenças, assim. Tem hora que você fala, não. Eu sempre falo, Maria, pessoa, eu sou super acessível. A minha marca não é. Eu acho que ter os seus valores muito bem definidos. De marca, seus valores pessoais. Até onde eu vou, até onde eu não vou.
Porque no online, você tem muita chance de se perder. Sim. Aí você começa a seguir, e você começa a fazer. E você quer pertencer. E aí você faz. Então, assim, peraí. Eu acho que definir os seus valores de marca e como pessoa, ver as intersecções desses valores, eu acho que é fundamental. É pra você cair exatamente no não que você vai dizer. E aí sim, aí é o momento que você é autêntico. Sim. Sim. E como que a gente mantém a coerência entre o nosso discurso, que a gente se apresenta ali, a nossa imagem, o comportamento e os conteúdos dentro das redes? Quando você constrói a sua marca, né? Você realmente faz um trabalho de branding, você estuda exatamente tudo isso, né? A sua imagética, seu branding sensorial. É como se fosse um encaixe, que Sim. quando você chega no conteúdo, você já sabe o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Às vezes surgem dúvidas, mas assim, quando você tem um discurso e uma linha ali, uma linhazinha que você segue, você não vai ser uma pessoa nos stories, vai ser outra no WhatsApp. Sim. Você não vai ser uma pessoa no presencial e vai ser uma pessoa no, sei lá, num network. Você vai acabar sendo a mesma pessoa, porque você tem a mesma base. Então, uma construção, e aí pesquisem, YouTube, comecem a realmente desenhar o seu universo, porque as coisas se encaixam. Sim. Né? É como se fosse um dominó, né? Então, porque esse discurso único, né? Você ser a mesma pessoa, você ser coerente em todos os pontos de contato com o seu cliente, isso é muito importante. Eu sempre falo das expectativas alinhadas, né? Exatamente. Não adianta você estar com aquela foto toda poderosa lá na bio do Instagram e… Esses dias eu até falei, gente, no dia que eu ver a Cássia, assim, gravando os stories chorando, ou fazendo, assim, uma super jornada do herói, assim, Maria do Bairro, eu falei, gente, ela foi sequestrada. Chama o exército que ela foi sequestrada. Porque eu sei o que esperar de você, porque a sua construção, ela tem uma base. Então eu acho que realmente dedicar tempo. Dedicar tempo a si, sabe? Tirar o tempinho pra você e consequentemente pra sua marca. E uma curiosidade, o que você observa nas pessoas que têm uma marca pessoal bem assim, magnética, que prende? Tem alguma coisa sempre fora da curva. Aquilo que eu falei de você, assim, pessoas que eu admiro muito. Tem sempre uma loucurinha, assim, no bom sentido, sabe? Nunca é igual. Nunca é igual. É a pessoa que é mais verborrágica, por exemplo. Assim, eu gosto muito, eu não falo mais que eu sou jovem mística, já passei agora. Eu sou uma jovem senhora mística. Tem um astrólogo que ele é incrível. Newton Schultz. Ele é maravilhoso. Aí você pensa, um astrólogo. Aí você vai pensar o quê, né? Um cara no meio do mato e tudo. E ele Pedras. super rock and roll. Tipo, olha, gente, por que Mercúrio com a camisa da Harley Davidson, assim, sabe? E ele toca guitarra. Então, assim, é fora da curva. É fora da curva. Então, assim, eu sempre vejo isso. Marcas que me prendem, que eu fico apaixonada. Porque é engraçado que, se tratando de moda, eu não sou uma pessoa que entende, enfim. Mas eu sou muito apaixonada pelas histórias. Eu sou muito apaixonada pelas histórias. São histórias que te prendem. Sim. Porque tem algo diferente, tem um rolê, sabe? E é interessante que as pessoas morrem. Vem outras pessoas, o diretor criativo, e aquela história, ele continua. Consegue, né? Forinha da curva, sabe? Você modifica, você inova, mas assim, a base, o dedo do criador com as suas diferenças, com seus diferenciais continuam os mesmos. Então, assim, eu acho que a gente tem que cultivar a nossa loucurinha mesmo, sabe? O nosso lado que só a gente tem, eu acho. Ai, Maria, amei nosso papo. A gente poderia ficar aqui acho que horas e horas e horas, gente. Né? E a gente já tava conversando antes, chegou aqui, conversou, aí a gente ligou a câmera e conversou mais um pouco, e poderia ficar muito mais tempo aqui, porque é algo que, assim, eu amo esse universo, você também, então a gente… E tem essa questão do pensar de uma forma um pouco mais profunda. Queria que você deixasse suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar. Meu arroba é Maria, N de navio, B de biscoito, não é de bolacha, e M de mamãe. Me sigam, eu tô agora desenvolvendo algumas coisas diferentes, eu tô com novos projetos, e eu vou ficar muito feliz, assim, das pessoas se identificarem com o nosso papo, me seguirem lá. É isso, muito obrigada pelo convite, você sabe que eu sou uma admiradora sua, e tô muito feliz.
Obrigada. Muito, muito obrigada. Adorei nosso papo. E para você que tá aí do outro lado, já curte, compartilha. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa a notificação. E conta aí pra gente o que vocês acharam desse episódio. E até o próximo. Tchau, tchau.